Dois, três, gravando. Sorria pra foto. Aqui, ó. Tem um pedacinho do meu chroma key aqui que tá me dando dor de cabeça. Vai ficar assim. Aí. Bom, todas bem-vindas. Cadê os meninos, né, da evangelização, né? Cadê esses homens aí, né, que... Tinha entrado o Matheus, mas o Matheus saiu. Mas será que era Matheus ou será que era alguém usando o celular de Matheus? Né? O meu filho, é porque ele tinha entrado, eu Aí. Viu? Ele renomeou. Tudo bem. Mas a gente precisa também pensar nisso daí. Eu estou para falar isso para vocês faz uns 2 encontros, que eu sou quase que, muito pouco, né? Quase voto vencido o menino aqui nos cursos de evangelização. Então, também vamos procurar pensar, né? Você vê lá, quando eu entrei na evangelização, a primeira coisa que eu fiz foi recrutar um pai de um amiguinho do meu filho, que eu falei para o pessoal, vocês estão vendo ali, aquele cara ali, de repente pode ser um bom evangelizador. E realmente, ele tinha um trato muito bom, ele se afastou, ele foi um desses afetados da pandemia que acabou se afastando aí, né? Mas ele tinha um trato muito bom com as crianças. Então, às vezes é bom pensar, né, nos meninos da evangelização. E vamos lá para a nossa... Faz falta os meninos, porque é muito... Precisa das 2 figuras para as crianças, né? Eu acho que é super diferente. Né? Vale a pena. Com certeza. Vamos lá? Então, a nossa mensagem de hoje, seguindo a tradição desse encontro, é do livro A Evangelização na Regeneração, do próprio Lúcio de Abreu, junto com Eurípides Barçanufo, os espíritos, né? E a Janaína Farias, a médium que psicografou a obra, né? Nesse caso aqui tem uma bela de uma mensagem, um poemazinho no final, mas o Lúcio consegue, com as palavras, sempre nos cativar, né? Esse texto está no fascículo 1, na página 67, e chama-se Evangelizar sem Receio. Para que a tarefa da evangelização possa surtir o resultado que esperamos, é preciso superar determinadas dificuldades íntimas. Uma dessas dificuldades é o medo. O evangelizador consciente deve empenhar-se arduamente para adquirir coragem e confiança em sua tarefa, a fim de desempenhá-la com plenitude em seus recursos, engajamento e espírito de vanguarda para adentrarmos a nova fase planetária. Coragem e confiança são conquistadas com a preparação e esforço. A preparação da evangelização ocorre com estudo adequado e contínuo, mentalização positiva dos evangelizandos, prece, esforço para ser caprichoso e carinhoso, simples e objetivo, consciencioso e flexível. Para que as dificuldades não atinjam nossas melhores energias e disposições, é essencial um preparo adequado, sistemático e organizado. Isso faculta a confiabilidade em si mesmo, deixando o evangelizador com maior tranquilidade para lidar com situações especiais ou não rotineiras. Assim, conheceremos melhor o espírito que estagia conosco para a tarefa educacional. Evangelização sem receios é fruto de trabalho bem feito. É o trabalho bem feito, e o trabalho bem feito é fruto do esforço constante. Trabalhemos sempre, pois Jesus conta com todos nós. Se o trabalho nos chama, na seara da evangelização, aceitemos sem temor, com esforço e dedicação. Lúcio de Abreu. Verdades e mais verdades, né, gente? A gente ouve, sabe o que é, e só pede para nos orientarmos o que tem que fazer.
e vamos começar a nossa prece. Alguém se habilita para fazer a prece hoje? Ou vai deixar para os dois aqui de São Paulo, no frio? Quem está com o coração aberto para isso? Aí da semana passada para cá. Alguém falou Kátia? Ou a É. Kátia? É que ela levantou a mãozinha, por isso que eu tá. falei. Né? Aí eu disse a Maria Helena, quer Ah, fazer. foi? Ela tá com cara, ela não tá, Kátia? A Marilena tá com cara de A Marilena prece está com hoje. cara de prece hoje, viu, Marilena? Você Tá tá bem. bem para fazer? Eu Então acho eu que você tá com a carinha boa mesmo. Fica à É. vontade. Tá bem, então eu faço. Obrigado. Então vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, a toda a equipe espiritual que acompanha esse grupo de estudo, rogando o auxílio para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, né, a compreender, para conversar, para discutir, para assimilar tudo o que foi dito aqui nessa noite, para que possamos caminhar em direção a essa proposta, a essa construção desse mundo cada vez melhor, desse mundo evangelizado, onde nós podemos ser essas ferramentas bem afiadas, né, que Jesus espera que sejamos. Que nós estejamos prontos para isso, com o nosso coração aberto para trabalhar nesse canteiro de obras tão maravilhoso. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Muito obrigado. Tava com carinha de prece, tá vendo? Deixou a gente mais sensibilizado. E o estudo de hoje, como vocês devem ter recebido lá, vai tratar os capítulos 14 e 15, capítulos maravilhosos, onde mais uma vez a gente tem uma evangelizadora envolvida, né? Uma trama, né? Esses capítulos parecem aqueles novelas. Eu estava lendo, parecia uma novela, né? Nossa. Aquela coisa bem intensa. E relembrando a nossa última reunião, a equipe espiritual apresentada por seu Lúcio, né, que é o narrador da história, elaborou um plano. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, retomar. Elaborou um plano para auxiliar um evangelizando, juntamente com o responsável pela criança, que é o Roberto, e com a valiosa e abençoada ajuda do glorioso Dr. Bezerra de Menezes. E aí, nesse momento em que Bezerra de Menezes aparece, ele até prefere ser chamado de Bezerra, ele orienta, né, concentrar as ações na evangelização, a fim de que esse auxílio chegue até o evangelizando pelas aulas. Então, como estratégia, um dos planos que o Dr. Bezerra oferece à equipe é que a evangelização seja olhada com cautela. E o seu Lúcio concorda prontamente e acrescenta sugerindo auxílio à evangelizadora da criança, então ele foi mais específico, que enfrenta dificuldades específicas em seu casamento. No nosso dia a dia, é fácil a gente encontrar exemplos desse tipo, né? Não só no espiritismo, tá? Eu acho importante a gente não nos colocarmos numa posição aí no pedestal, vamos dizer assim. A gente percebe como essas situações são comuns e elas só mudam os meios. Então, uma hora é um vício, uma hora é uma dificuldade financeira, cada hora tem um meio, mas os fins são sempre os mesmos. A gente vai entender isso, até eu mesmo quando escrevi, eu falei, nossa, parece que ficou vago. Não, mas a gente vai entender esse trecho mais para frente. Eles continuam a conversa com o Bezerra, fazendo um questionamento sobre as dificuldades que são encontradas. E o Lúcio, ele relata
que as dificuldades, na verdade, é o próprio marido da Camila, que perturbado, ele começa a perturbar o trabalho, a vida dela, a fim de prejudicá-la na evangelização, ou na religião dela, que é o espiritismo. Logo Bezerra auxilia e orienta, logo Bezerra orienta o auxílio ao marido de Camila. Agora começa a nossa história. Indagado por Bezerra, Lúcio continua informando que o marido de Camila sofre, na verdade, influência de um espírito ligado ao vício da bebida. E esse espírito ele é subjugado por um outro espírito que ele chama de chefe. A história por trás da história é que ele acredita, esse obsessor, que agindo assim ele vai conseguir reencontrar e ter o perdão de uma antiga companheira, uma esposa, que foi desencarnada por conta de um acidente automobilístico causado por ele mesmo, que estava embriagado. Mais uma vez, eles juntaram as informações, a equipe espiritual, coletadas com o responsável espiritual daquela família. Então, olha só, essa parte aqui é importante vocês saberem que eles chegaram num ambiente e eles já falaram com um anjo da guarda, com alguém daquela família, mas o seu Roberto que estava acompanhando. E talvez isso seja o mais importante. Olha só, eles também coletaram informações por imagens projetadas pela mente do obsessor de Miguel. Eu coloquei aqui, estou tentando voltar para mostrar para vocês. Mas eu coloquei os pensamentos propositadamente. Isso daí só nos revela, mais uma vez, que o trabalho da evangelização está, ou melhor, as duas coisas estão juntas, né? A evangelização e a mediunidade. Aqui, nesse caso, é a mediunidade dos espíritos. Vejam bem o que eu estou falando. Os espíritos, através do magnetismo mental, do campo mental do obsessor e deles, eles conseguiram enxergar pensamentos daquele espírito e fizeram anotações para suas estratégias. Depois dessas anotações, eles concordaram em encontrar Rosário, que era a esposa desse obsessor, a esposa desencarnada do acidente automobilístico que eu falei agora há pouco. Ela estava internada em uma colônia de socorro, numa crosta próxima a onde eles estavam, e assim eles se encaminharam para lá. Chegando na colônia, eles foram recebidos pela mãe de Rosário, que logo foi passando as impressões sobre a filha. A descrição é de uma pessoa boa, caridosa, esposa honrada, piedosa e de reputação ilibada, diferente de seu marido, que se entregou ao vício, ao alcoolismo e perdeu o rumo do casamento. Acontece que a moça não suportou o desencarne abrupto que ela sofreu e acabou se entregando à tristeza e à melancolia. Esse quadro evoluiu para uma depressão muito severa. Encontra-se um pouco melhor agora, segundo a mãe dela, e com sentimentos mais elevados, mas evita a lembrança com o marido. Em uma atitude de fuga, ela relata, inclusive, como uma atitude infantil, como uma criança que foge para trás da saia da mãe. E em vez de ela esquecer e aceitar o perdão ou perdoar, ela fica lutando com esse pensamento. Ela fica presa nesse pensamento, embora ela esteja mais tranquila. Esse estado de Rosário bloqueado ainda não permitiu, por exemplo, uma conversa produtiva entre os assistentes da colônia, a equipe espiritual daquela colônia e a sua própria mãe, que, ao meu ver, me pareceu ser também já uma trabalhadora daquele lugar. A equipe se prepara, então, para falar com Rosário. E agora, esse caminho para lá desenrola uma conversa muito interessante entre a própria Aninha, que estava quieta até agora, e o seu Lúcio. Que nesse momento, acontece que o Dr. Bezerra, ele se afasta do grupo para realizar outras tarefas.
Cuidadosamente, ele deixa um membro de sua equipe para auxiliar na conversa. Ele não os deixa desamparados, porque esse irmão também tem muita experiência em psicologia. Eusébio é quem irá auxiliá-los. Enquanto caminham para o quarto de Rosário, Aninha, após longo momento de observação, e sem muito participar, como eu disse, das conversas, inicia as colocações ao Lúcio. Ela se mostra espantada com tantos espíritos de bem envolvidos. No caso de uma criança, e também mostra espanto pelo caminho, todo o plano que eles tiveram que percorrer para ajudar apenas um evangelizando. São vários espíritos envolvidos, várias assistências que foram feitas e que estão sendo feitas e que serão feitas para que uma criança tenha a ajuda necessária. Lá no livro, inclusive, esse negócio de Aninha se mostrar espantada é porque, realmente, se vocês lembrarem dos outros capítulos, vamos lá no começo, quando eles chegam no centro espírita, antes conhecendo o ambiente da evangelização. Quanta gente tinha trabalhando, os painéis luminosos, não sei se a Maria estava aqui, mas quem estava aqui lembra dos painéis luminosos, que eles têm as fichas de todo mundo. Então, assim, pensa nessa trajetória até agora, e ainda chega aí, tem Dr. Bezerra de Menezes, uma equipe que a gente não sabe os limites da equipe do Dr. Bezerra, né? Que essa saidinha dele, eu já fico imaginando, eles estão em Minas Gerais, um espírito que vai volitar, ele pode ir até Júpiter e voltar, né? Eu não sei, a gente não sabe qual que é esse trabalhinho que ele tem que fazer. Mas, continuando aqui a nossa narração, o Lúcio confirma tudo que a Aninha questionou, todo o espanto dela. E ainda esclarece que isso se dá para todas as crianças, sem exceção, sendo muitas vezes ignorado, olha que importante, pelos amigos encarnados, por não terem, talvez, noção, nós aqui, não temos noção desse trabalho, da complexidade desse trabalho no plano espiritual, do tanto de gente, de espírito, de equipamento que está envolvido nisso tudo. E anotações, né? Porque todo lugar que eles vão, eles param, anotam e vão para o próximo plano e já discutem. Não sei que velocidade de pensamento eles têm para poder resolver tudo tão rápido. Embora ele ache que tem que ser lento, né? Lá na frente ele fala isso. Aí, cadê aqui? Pulou? Eu acho que, vamos lá. Não foi passando aí, Cíntia? Eu não estava olhando o slide. Não estava passando. Acho que não sei se não agora deu play. Que tá passando. Agora está agora passando. você parou de novo agora. Agora foi. Agora foi, ó. Aí eles estão andando ainda, eles estão caminhando em direção ao quarto de Rosário. Lúcio continua esclarecendo para a Aninha a importância da entrega dos bons sentimentos no momento de fazer uma prece, por exemplo. Espera aí, que agora está mudando, né? Ele observa a dificuldade... Espera aí, deixa eu só ver uma coisa, pessoal, que eu acho que eu me perdi aqui. Aqui. Isso aí. Ele observa, por exemplo, a dificuldade que a espiritualidade tem em se conectar com o irmão encarnado. Então, a gente tem aquela... Já não dá valor para o que tem lá em cima. Ainda a gente não faz a prece como deveria fazer. Então, ele observa a dificuldade que a espiritualidade tem em se conectar com o irmão encarnado, que mesmo em prece não se faz sincero, ou não tem pensamentos na caridade, e muitas vezes está mais preocupado com os próprios anseios que o do próximo. Eu vou pedir, me protege minha família, e a equipe nossa lá. Ele deixa claro que nos dias de hoje não faltam informações. Nós estamos falando desse milênio, tá? O Lúcio de Abreu falou isso no plano espiritual agora em 2015, 2016. E ele deixa claro que
as provas, informações e provas da necessidade desse tipo de entrega e a maneira mais adequada de se fazer uma prece são orientações de diversas bibliografias. No livro ele cita André Luiz. Se você pegar só o André Luiz, você já tem bastante pano para manga. Aninha ainda continua questionando. Pergunta que ajuda que nós, encarnados, poderíamos dar. Seu Lúcio diz que, disponibilizando, aqui eu fiz até quase que uma lista. Seu Lúcio disse assim, disponibilizando fluidos salutares, e fluidos salutares é resultado de muita disciplina e renúncia, alimentação, vida sedentária, que mais que eu posso citar aí? Vamos lá, ele vai continuar falando aqui que eu ia falar televisão, mas olha só. Além de manter-se mentalmente disponível, cultivando a prece e bons pensamentos. Eu estava pensando aqui antes da gente entrar. 21 horas no Brasil é hora do quê? Pode abrir para responder aí. 21 horas. É hora do que as famílias fazerem, assim, a maioria, tirando muitos aí evangélicos. É a novela, mas dia de quarta ainda tem o futebol, né? Tem o futebol. Boa! A novela fica curtinha, não é? E a gente está aqui estudando. Pois é, mas é isso que ele fala de bons pensamentos, porque a gente vai ver lá o programa que, de repente, não vai trazer tanto ensinamento quanto a gente precisa para ter esses bons pensamentos. Ele alerta que a gente deve pensar com mais carinho e interesse nos irmãos de tarefa, tá? Deixa eu colocar, agora vai. Sempre que eu fui mexer, assim, já tem que deixar automático mesmo, viu? Aí ele fala isso, para a gente pensar com mais carinho nos interesses e interesse nos irmãos da tarefa, estudar com mais afinco, se conscientizar da importância e da gravidade da tarefa. Quantos capítulos o seu Lúcio vem falando isso para a gente? Compreender a responsabilidade com o evangelizando, cada um deles. Cada um. Se eu tiver 10 salas, 100 alunos, né, vai ter que ser assim. O professor na escola não tem que ter essa mentalidade. É assim, a gente quer, porque cada pai, imagina, são 100 alunos, são 200 pais se tudo der certo. Um pai e uma mãe ali para ele, né, um par, né, de pai e mãe para cada criança. São 200 pessoas preocupadas com 100 pessoas e mais o professor. E resume dizendo que, abre aspas, está no livro lá, lembrariam de todos durante os dias que precedem o da evangelização, preparando-se de forma adequada para cada um deles, individual e coletivamente, que é o que eu falei, eu posso ter 10 salas, 10 alunos em cada uma, são 100 alunos, eu vou para cada um e com 100. É só isso, é fácil, mas é fácil, a gente Com consegue. 10 aqui, a gente de domingo, a gente já fica de cabelo em pé. Cadê fulaninho? Cadê esse fulaninho? Imagina 100 numa sala. Mas a gente consegue. E ainda tem a espiritualidade. A gente vai aprender mais um pouco aqui. Deixa eu ver. E seu Lúcio continua fazendo mais observações. Agora, legal aqui é que ele faz apontamentos das consequências positivas desse comportamento solicitado por ele, ao evangelizador. E ele ressalta que facilitaríamos, por exemplo, os trabalhos em desdobramento durante o sono, e poderíamos conviver mais com os nossos amigos do plano espiritual de forma a desenvolver ainda mais os compartilhamentos relativos a esse campo mental que a gente falou agora há pouco, lá do obsessor que eles observaram lá, né? Pede também a nossa atenção, ou chama a nossa atenção, para os companheiros que consideram um fardo muito pesado o trabalho da evangelização. Eu acho que muitos, né? A gente não, né? Mas muitos dos nossos amigos já falaram, isso não é para mim, né? A gente aqui não. Mas muitas vezes esse pessoal abre mão do trabalho. Quando menos, não tem a dedicação necessária que a tarefa exige. Ele pede, em sua fala, que consideremos a ação dos amigos do plano espiritual, que vem ao nosso auxílio
esse trecho, eu acho, assim, uma beleza. Esse parágrafo aqui, acho que é um parágrafo lá que a gente separou, eu acho de uma delicadeza. Eu acho que isso me emociona, porque ele considera a ação dos amigos do plano espiritual que vem ao nosso auxílio para somar forças. Ele está comparando como se fosse mais um braço que a gente está ganhando e ajudar a dividir o peso da responsabilidade de evangelizar as pequenas criaturas que iniciam sua jornada terrestre. Ele compara esse auxílio, e essa é a parte que mais emociona, ao de Simão Cirineu, que carregou a cruz com Jesus. O que acontece? Ele fala ali em Cirineus, eu até falei para a Cíntia, eu não sei porque ele colocou o S, né? Cirineu é com C, né? Vem de Cirene, agora eu não sei qual que é a origem desse nome, não vou nem discutir com um homem desse, mas a história é que é relativo, né? Cirineus é relativo a Simão Cirineu. E o autor fez uma metáfora entre os amigos espirituais, que não vão nos desamparar na tarefa nobre da evangelização, de modo a aliviar o nosso peso. Sabe aquela história de cada um tem a cruz que consegue carregar? Quando ela é pesada demais, vem alguém e nos ajuda. A gente não precisa também carregar a cruz sozinho. Muitas vezes vem, né? Jesus teve ajuda. Será que ele não era forte o suficiente? Ele não era homem o suficiente? Eu vou falar isso? Não. Tinha alguém ali do lado dele. E após essa bela reflexão, que nos faz pensar o nosso papel, né? Não só como evangelizadores, mas eu penso como agente de transformação no mundo material e espiritual. Isso é aquela atitude que eu não sei se alguém lembra quando eu falei da minha experiência, quando eu comecei aqui na evangelização, que parece que tem uma criancinha do meu lado lá do centro, vendo eu andando no trânsito, e aí eu fecho um carro lá para poder entrar numa rua e ainda fico bravo com o cara, e a gente vai brigar, não é? Aí eu fico imaginando assim, que tem um dos meus aluninhos me olhando e falando assim, tio, mas o senhor fala lá do bom samaritano, o senhor fala lá de fazer caridade e vai, né, ser rude com alguém? É isso daqui, né? Quando o evangelizador disso a perceber, se entregará de bom grado a essas benesses, com misericórdia e não com sacrifício, sorrindo mais, empolgando-se mais, dedicando-se mais, estudando mais e vivenciando mais. Eu completaria dizendo, e crescendo mais, e evoluindo mais, e chegando mais perto de Deus. Mais perto de Deus. Vamos ver então agora como que foi o encontro, olha só, seguindo a nossa história, da equipe espiritual com Rosário. Ao chegarem no quarto de Rosário, então eles fizeram todo aquele trajetório, são feitas as devidas apresentações, e o irmão Eusébio, logo em seguida, com muita gentileza, né, um espírito aí da equipe do Bezerra de Menezes, e com trato na área da psicologia envolvente, inicia o atendimento a Rosário, que por sua vez, ela também se mostra receptiva. Eu não lembro deles terem citado no livro, e eu até, ao ler isso e escrever aqui, eu chego à conclusão de que é óbvio que esses espíritos, eles são espíritos de luz, né? Eles são iluminados, e a sua própria áurea, aí não sei, né, pode dizer que a energia que eles já trazem talvez facilite, né, o fluido, né, que eles emanam, facilite a comunicação, e a pessoa se mostre mais receptiva, né, no caso, o espírito da Rosário. Inclusive, ela consegue colocar e expor as dificuldades que ela tem, lá no livro fala até com bastante humildade. Eusébio, além das palavras de Eusébio, lógico, não tirando o mérito dele,
Eusébio conduz a conversa com muito amor e orienta a assistida sobre paternidade divina, providência do pai, que é amoroso com seus filhos. Ele cita a renúncia de Jesus, o amor imensurável de Jesus. E Rosário mostrou-se tocada pelas palavras de Eusébio e chora, ao mesmo tempo em que ela solicita auxílio e força para ajudar a equipe e fazer o que eles querem. Eusébio faz Rosário lembrar dos ensinamentos do Evangelho de Cristo sobre o perdão, que é o ponto que a mãe dela falou lá atrás. Ela não tinha perdoado ainda, talvez, o seu marido, né? Cedendo ao auxílio amoroso daqueles irmãos, Rosário se coloca à disposição da equipe para o que for necessário. Essa hora dá um alívio. A gente está ali tenso, esperando que ela decida, e ela precisa saber o que está acontecendo. Então, é explicada a situação em que se encontra o seu antigo companheiro e, principalmente, qual o plano de ação que eles vão tomar e o tratamento que ele vai receber. Eles explicam tudo. Tratamento mediúnico, inclusive promovido por grupo de trabalho ligado ao Dr. Bezerra de Menezes. Após o esclarecimento, Rosário concorda em ajudar, pois ela percebe uma coisa: ela estaria auxiliando o marido e principalmente aliviando seu próprio sofrimento. Conquistado o objetivo, eles despediram-se de Rosário e foram ao encontro de Dr. Bezerra de Menezes, que voltou da sua atividade em Marte, Saturno, não sei. Dr. Bezerra agora acompanha a equipe de Lúcio para cumprir outras ações em campo. Eles haviam planejado outras diligências, que ele fala, no começo da conversa, e de todo o desenrolar da história. Eles têm tudo já planejado. Desde o encontro lá no auditório, capítulo 13 ou 12. O próprio doutor já traz as devidas orientações. E como nós somos bonzinhos, a gente pensou em fazer o quê? Um esqueminha para a gente lembrar do caso todo, né? Vamos ver o que está acontecendo, que eu já não sei mais para onde ir. Mas todo detetive tem o quê? Aquele mapinha deles, né? Então o próprio doutor começa dizendo que o marido de Rosário é o obsessor de Miguel, e ele é subjugado e subordinado a um espírito que ele chama de chefe. Miguel é o marido da Camila. Camila é a evangelizadora da criança lá do outro capítulo que eles começaram a ver que tinha problema com um outro grupo. Não sei se vocês lembram. A criança, na verdade, que eles estão ajudando da evangelização, ela era um professor em outra encarnação que influenciou negativamente, vamos dizer, com ideias revolucionárias, né, que eles usam lá, outras pessoas, sendo que até teve casos de suicídio, que é o caso da vingança, da obsessão que a criança tem lá. O pai, o irmão, o pai e dois irmãos de um aluno que foi suicida, que querem vingar a morte. A mãe, a irmã e a esposa dele já tinham perdoado. E aí a gente está falando dessa criança. E essa criança é aluna da Camila. Só que a Camila está com outro problema. O que é o problema dela? Olha lá, que necessita de auxílio. Vamos ver daqui a pouco. Ó. O chefe se vale da fraqueza desses dois, Miguel e o marido de Rosária, pelo vício do álcool. Então ele conseguiu juntar, como é que a mãe da gente fala? O ruim com como é que fala? Agora eu esqueci de ditado. Alguém ajuda. Sujo com mal lavado. Sujo com mal lavado. Juntou sujo com mal lavado. Obrigado. Falhou aqui. Ele falou, não, olha aqui, ó, vocês dois formam a dupla perfeita, vamos lá. Aí, tudo para fazer o quê? Para atacar a Camila. O objetivo desse chefe, entre aspas, é a vingança de ofensas passadas. E para isso ele usa o marido
de Rosário e o Miguel a fim de prejudicar a Camila. Essas são ofensas à Camila, a gente não sabe o que é. Essa parte ficou meio confusa até a gente chegar no final. Até o Lúcio explicar por que a gente não entendeu, vamos dizer assim. O chefe teve ainda uma ajuda muito, que ele fala, acho que é nefasta, de um companheiro ligado à criança, de um dos companheiros ligados à criança. O doutor Bezerra explica... Vocês estão ouvindo o eco aí? Não, né? Não, né? Tá. O doutor Bezerra explica ainda a Aninha, isso é legal também, que a gente falou que a gente conhece casos e então a gente começa a aprender, né? Eu tive um professor de Direito Civil na faculdade que ele falava assim, Herbert, eu aprendo direito com o ladrão, com o bandido, com o réu. Né? Então eu tenho que pensar como ele, aí eu vou e uso a lei para poder julgar ele. Era juiz ele. Achei muito interessante e guardei isso para mim. Tá aqui, ó. O Dr. Bezerra fala exatamente mais ou menos isso daí, ó. Ele conhece os caminhos que são arquitetados para esse plano de vingança. São mais comuns do que se pensa e que acabam por fazer conexões entre diferentes espíritos. No caso, ele chama a conexão do marido de Rosário, os espíritos, com a Camila, que é para ser prejudicada, de sintonias de ocasião. Aninha, ainda tentando entender, pergunta ao Dr. Bezerra, mas como? O doutor explica que são justamente os momentos, ó, agora, abriu a portinha, aí dá a invigilância, ele fala infantilidade emocional, por exemplo, são criadas tais conexões. Então, no caso deles aqui, ele ainda comenta que muitos sofrimentos por qual passamos na vida são absolutamente evitáveis. E completa dizendo que falta, muitas vezes, franqueza nas relações, gentileza, comunicação não violenta, né, Cíntia, que você deve estar vendo na faculdade, eu já vi isso daí. Empatia, simpatia, e assim finaliza a sua explicação. Que invigilância e que infantilidade infantilidades emocionais são essas? Invigilância, vício da bebida, talvez a falta de um com o outro, o marido e a esposa, no caso ali da franqueza nas relações, né? Ficou decidido, após isso, após essa explicação toda, começar o tratamento pelo chefe. E ele justifica lá, né? O que acontece é o seguinte, aqui é importante, a gente decidiu colocar isso na pauta, é que ele escreve no final, eu confesso, quando eu li a primeira vez eu fiquei confuso, quando eu li a segunda também, precisei ler umas 5 vezes para entender o que estava acontecendo na história. Aí, quando eu fui escrever para vocês, é que eu consegui desenrolar. Isso quando eu li a primeira vez o livro lá, né? Imagina agora. Tanto que eu não tenho nada grifado nessa parte que eu falei, gente, eu não entendi. Vamos lá, calma. De repente, ele corta a história e fala para a gente o seguinte, com as minhas palavras agora. Ele preserva parte da história, que é o atendimento a esse chefe, o nome de muitos espíritos a gente não viu, a gente viu da Rosário, por quê? Basicamente a gente viu o nome de mulher. São as primeiras que perdoam. São as primeiras, não sei, a elevação, né, espiritual das mulheres, vai lá e já perdoa. Aí ele apresentou. Mas não aparece o nome do marido da Rosário, da criança, óbvio. E eu entendo que isso é para não revelar os atendimentos. Ele fala que ele não revela os atendimentos, mas que o desfecho dos casos demonstrados, mais uma vez, foi positivo, mas eles mantêm a confidencialidade do trabalho espiritual. Sabe aquela história que a gente fala assim,
eu não sou bom de evangelho, dessas coisas, mas sabe aquela coisa de da vossa mão esquerda não saiba o que faça a vossa mão direita? Sabe isso? Sabe esse pensamento de eu não vou, o escândalo, tem a parte do escândalo, né, que fala, não preciso, não vou colocar, não vou fazer o escândalo dos erros do próximo. É justamente por isso, porque todos nós estamos em evolução, todos nós precisamos dessa intimidade para a gente poder crescer. E fica restrito às pessoas e os espíritos, aquele convívio que está envolvido. É quem tem que perdoar e pronto, não precisa falar para Deus e o mundo, perdoei, sou muito bom e tal, né? Ele apenas relata o que foi obtido com a empreitada até aqui, esse momento. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês leram, estão abertos os microfones para o debate. Cíntia, vou te dar a palavra primeiro, porque hoje falei bastante, né? Pode ir. Eu acho que esse capítulo aí, esses 2 capítulos trouxeram para a gente, como eu estava dizendo no início, a complexidade da coisa, né? Para nós entendermos aqui, eu acho que já foi difícil, né? É assumir que a nossa incapacidade mesmo evolutiva, né? Para entender os meandres da evolução e desse processo. Mas como a gente estava comentando no nosso encontro, antes de começar aqui a apresentação, o que é importante é dizer que a gente não está sozinho, né? E o quanto a gente é amparado. Quando se pensa em 100 crianças, vamos pensar em 200 pais, né? A gente sabe que tem casa, nossa casa é pequena, que eu e o Herbert trabalhamos, mas nós temos um braço em Francisco Morato, que é gigante o número, né? Nos gera uma ansiedade aquelas crianças, não sei vocês, a quantidade de crianças que têm e a diferença de evolução espiritual, de conjuntura familiar, enfim. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência e esse amparo espiritual que é tão claro nesse capítulo, como que é para vocês isso? Se vocês conseguem sentir ou vocês ficam na técnica, como a gente já aprendeu também nos capítulos anteriores. Olha, ninguém vai abrir o microfone. Ô, Kátia, acho que você está querendo falar, precisa abrir o microfone. A Carla tá tão escondidinha, Carla, não tô vendo seu rosto, Carla. Melhorou um pouquinho, Carla. Fala, Kátia, vem mais pertinho, vê se fala. Desculpe, eu não entendi direito o que você falou. Tá, não, que eu falei da questão o quanto a gente sente, se vocês conseguem sentir um amparo, do jeito que eles contam nesse capítulo, que é um amparo tão complexo, né? E se gera ansiedade a quantidade de criança e a quantidade de conjuntura familiar, né? Tem de tudo dentro do centro espírita, enfim. É como um professor, né? Se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar nesse aspecto mesmo, se vocês sentem amparo espiritual mesmo, fica mesmo na técnica, né? Eu acho que nós sentimos, mas aí quando, ao ler uma obra dessa, nesse estudo, nessa reflexão, aí a gente tem maior esclarecimento, né? Eu acho que no dia a dia, na prática em si, a gente acaba não tendo essa percepção melhor e ampla, complexa realmente, sabe, desse trabalho, da dimensão realmente desse trabalho. Aí, e o estudo, graças a Deus, maravilhoso, nos faz ter este olhar, né? Essa sensibilidade melhor, né? Realmente para uma percepção melhor de todo um contexto que envolve a ação de evangelizar, né? Eu acho que talvez nós já tenhamos, como temos algum tempo já de trajetória, né? No início nenhuma percepção, mas depois a gente começa a perceber, mas a ter um entendimento melhor, só realmente depois que
que comece um estudo melhor, essa troca entre nós, a leitura desse livro aí, é que realmente nos dá uma consistência melhor. Ô, Kátia, eu acho até que o que você está falando tem a ver com esse lance da cobrança do seu Lúcio, né, a todo momento. Agora, olha só que importante. A questão, vamos pegar então o que a Cíntia falou, a questão da ansiedade. Esse óculos hoje não está querendo... Ah, já sei o que é. Falta a luz. Agora sim. A questão da ansiedade, né, com a atividade com as crianças, e o que a Kátia falou do interesse, né? Então, o que eles estão cobrando lá do plano espiritual? Dedicação. A gente conseguir, pelo menos, nos conectarmos com os espíritos na forma de estudo. Por exemplo, tem uma parte no livro, nesses capítulos, que ele fala, tem várias coisas, esse capítulo é extenso, a parte que eu listei, o que o seu Lúcio espera, né, o que o seu Lúcio orienta que o evangelizador tem que fazer com relação à prece, a bons pensamentos, na verdade é uma página, né? Eu peguei e fui listando ali os tópicos mais importantes. Mas faz sentido para nós a gente praticar isso de que forma? Primeiro, estudando, porque ele fala lá, em um determinado momento do livro, que o estudo vai nos afinizar com novos amigos espirituais, ou seja, a gente só vai entender. Sabe aquela história do adolescente que, o que eu vou fazer da minha vida? Ele tem que se descobrir. É uma habilidade, você tem que ir lá e desenvolver alguma coisa e você vai se encontrar. Se todos tivessem a oportunidade de testar essa habilidade, em vez de sair correndo para trabalhar e ganhar dinheiro e ajudar em casa, acho que o mundo seria um pouquinho melhor, se tivesse um tempinho para poder desenvolver só. A gente, então, precisa estudar para saber qual caminho que a gente vai seguir. Sabendo isso, a gente vai ter essa afinidade com outros espíritos com o mesmo pensamento, né? O mesmo ideal, que a gente sempre fala assim, o meu irmão de causa, ideal espírita, não sei o que e tal. Em nome de Jesus, o meu irmão tem uma religião que fala, né, em Jesus, meu irmão em Jesus, e meu irmão em Cristo e tal, é afinidade. Então, o interesse, o estudo, na sequência, o interesse. Quantas vezes ele falou para a gente ter carinho, para a gente ter dedicação, ter cuidado com quando ele fala isso, é com as atividades. É com as atividades que a gente vai ver bastante isso lá no outro livro. É com uma forma do trato que a gente vai ter com o evangelizando, né? Então, a gente vai conseguir controlar a ansiedade, talvez que a Cíntia citou, aquela história, a gente fez uma atividade no centro uma vez para oradores, para falar em público, e a gente chamou um orador, um professor de oratória, o senhor Alquinder de Oliveira, estou até tentando trazer ele para cá, para a live, mas um amigo meu que conhece ele está enrolado. Ele falou assim que ele pegou uma entrevista lá da Fernanda Montenegro na revista Veja, vocês podem procurar isso. Perguntou se ela fica nervosa. Ela falou que ela sempre fica nervosa. Só que ela aprendeu a controlar o nervosismo dela. Então, esse palestrante, uma vez ele falou lá no curso pra gente, ele falou assim que ele teve uma aluna que virou para ele e falou assim, professor, já estou no quinto curso teu que eu pago, e toda vez que eu vou falar em público eu fico vermelha. Aí ele falou assim, mas eu não posso te ensinar a ficar vermelha. Ela, como não? Você promete eu falar em público? Eu te prometo falar em público, mas não ficar vermelha. Mas as pessoas não ficam, não, eu vou te ensinar a ficar menos vermelha, pode ser? Porque não tem jeito, imagina a Cíntia não ficar vermelha, só de eu falar isso, as bochechas dela já começam a piscar, parece uma árvore de Natal. Então não tem jeito, é fisiológico. Como que eu controlo o fisiológico? Eu vou estudando, eu vou lá e me preparo. Eu não vou chegar na aula, eu vou ficar nervoso se eu chegar na aula sem saber o que eu tenho que fazer. Se eu tiver talvez um mínimo de preparo, eu desenrolo. Você acha que eu sou um cara que eu não consigo chegar lá na aula e desenrolar alguma coisa? Vou deixar os espíritos bem fulos da vida comigo. Mas se precisar, a gente faz. Oi?
Não, conclua, eu queria pegar o Aí, seu gancho aí, né? aí o mais importante é isso, ó, que ele fala lá no livro, então, de estudar, esse é o preparo. O interesse, essa parte de você controlar a ansiedade da turma, é você usando tudo isso, porque o interesse pela turma, você vai conhecer a necessidade de cada aluno, de cada evangelizando, né? E ele fala principalmente da prece agora nesse capítulo. Ele fala do pensamento, quer dizer, do tempo todo, todos os dias você é evangelizador. Não é só no dia da aula da evangelização. É isso que ele está chamando a atenção da gente. Que a gente tem que ter a RI, que a gente brinca lá na nossa aula, que é a reforma íntima. As crianças já até sabem quando o tio fala, ó, isso aqui é RI, é que é um comportamento que a gente tem que ter para a reforma íntima. Ela é diária, constante, é 24 E a horas. questão do fardo que ele fala aí também, eu acho que é importante. Eu acho que, assim como eu vejo isso diariamente, agora não porque está online, mas pessoalmente eu vi muito espíritas, que a única religião que eu conheço é o espírita, a sensação do fardo, né, de estar pagando algo para Deus, né, ou para Jesus. Isso é muito, assim, grave, porque a gente sabe que isso não dá bônus horas. Não tem caixa, né? Assim, Não dá caixa, não dá bônus horas o fardo, entendeu? Então, se você tiver que trabalhar meia hora por semana para Cristo, mas que seja com alegria, né? É isso que ele traz aí de uma maneira. Não é, eu falo, a gente comenta muito que a gente tem um monte de coisa para fazer. Ai, tá cansado? Tô, mas estou feliz, né? É isso. É essa felicidade de estar fazendo algo para a eternidade, né? Porque o que a gente faz para ganhar dinheiro, na próxima encarnação nem vai existir mais. E também a gente acaba não percebendo, né, como lá também deixa claro, ele reforça várias vezes, a teia de auxílio. nossa, Nossa, é essa demais. assustadora. E o quanto somos ajudados. É. Nós estamos na teia também desse auxílio. Né? Na hora que reclamo do meu fardo, quer dizer, eu não estou vendo que eu também sou ajudado, que vem o Cirineu ali a nos ajudar a carregar. Pois é. Ele coloca nesse 14 essa questão enorme também, enorme tempo procurando um bom médio que nos registre a inspiração para o trabalho a fazer. Né? Então, quer dizer, para ver a necessidade de uma melhor disciplina, de uma melhor renúncia, né? de ter um melhor entendimento sobre realmente o nosso fazer, a nossa ação. Né? E aí, lá pode avançar no 15? Pode. Pode. Né? Lá no 15, eu queria ressaltar, né, dentre tudo que foi muito bem colocado, né, aqui Obrigado. ele coloca lá, não é incomum analisarmos situações, consideramos apenas aquilo que se apresenta como material de superfície, né, hipóteses mais simplórias. E a gente sempre quer se manter no imediatismo de ver a coisa muito superficial. Nós já precisamos ter este olhar de transcendente, realmente, de uma percepção e uma sensibilidade maior e melhor para a tarefa, né? Para o trabalho. Né? Aí ele coloca também, né? Eu achei muito interessante como ele coloca cada mente como um fulcro vivo de radiações, estabelece e dissolve ligações de maneira que ainda estamos distantes de compreender. Né? O fulcro é o centro, a essência, o cerne. Né? Por sinal, tem um vídeo muito bom da Sheila Passos, ela fala muito dos fulcros, né? Se a gente quiser estudar melhor, ela coloca a questão o que é o fulcro virtuoso, né? E os fulcros. Como chama? Sheila Passos? Dos bebês. Isso, tá, mas está na TV. É TV Espiritismo, é? Como é que chama aí que vocês falaram? Sheila Passos. Não, No mas livro fala fulcro vivo. Fulcro, né? Tá bem aqui na página. Eu já estou pondo no grupo aqui para vocês pesquisarem, para lembrarem aí. Isso. E a Sheila Passos, ela explica muito bem. Tem já vídeo disponível na TV do Espiritismo que coloca. Tá. Né? Legal. E aí, Obrigado pela dica. ele fala o que
o que existe em nós, quanta potência, digamos assim, quanta coisa a ser trabalhada e que nós podemos usar e está emanando isso daí, né? No trabalho, sabe, por nós. Aí, como ele diz, porque tem situações que a gente se envolve que não haveria nem necessidade, né? Então, a partir do momento que a gente começa realmente a fazer esse olhar, ter um pouco mais de conhecimento, aí, quem sabe, a gente começa a usar um pouco para errar menos, né? Boa. Kátia, pensando nisso, eu lembrei daquela historinha, né? De quando a gente desencarna, a gente não vai ser cobrado pelo que a gente acha do fulaninho, do ciclaninho. A gente vai ser cobrado que se nós formos nós mesmos, né? Então, a gente fica, às vezes, divagando sobre a vida, sobre o próximo, sobre, sei lá, qualquer coisa aí né, ocupa a nossa mente. Por isso que muitos canais espíritas falam, gente, desliga a TV, vai fazer evangelho, vai assistir um canal, né? Vai ler um livro que você gosta, vai fazer uma comida para sua família, vai sentar numa mesa para conversar com seu filho, porque, na verdade, o que sobra é isso, o resto a gente não vai ser cobrado. Isso eu tenho certeza. Então, quando começa a ficar nervosa, porque eu fui falando isso, fala, cara, não vou ser cobrado por nada disso, né? É só pelo que eu Principalmente deixei. governante, né, Cíntia? Né? Cada um vai... Eles vão carregar o deles, né? Não, e assim, eu ouvindo o Miudinho essa semana, ele fala, nós somos farinha do mesmo saco, né? Mas talvez a farinha esteja mais apodrecida, você já está na fase da farinha um pouquinho melhor. Mas é o mesmo saco, por isso que a gente está aqui, né? Então, a gente posso ser farinha integral, sim? a gente está discutindo o que já fomos, né? Ele fala, as raivas que a gente sente provavelmente são coisas que a gente já fez, não quer fazer mais, ou ainda pensa, mas não faz. Filho da mãe, esse miudinho. Mano. Esse miudinho, nossa, falei tanto com esse miudinho. Uma sacada. Então ele pega, eu vi essa semana dessa questão da pandemia, que ele, nossa, ele acaba com a gente, mas é uma delícia. E é isso, né, gente? E assim, primeiro que, olha, já é a segunda evangelizadora. Não sirvo para a tarefa, não é? A Lúcia também foi a mesma coisa lá. Lúcia não foi aquela choradeira, né? Não sirvo para a tarefa, não sei o quê. Foi lá no fogão, falou, vou comer brigadeiro, mas não vou evangelizar. E assim, a gente começou a fazer online, nunca tivemos feito, botamos as caras aí, estamos fazendo nosso primeiro curso com vocês aí. Então vai, né? O importante é ter o ânimo. A hora que começa a desanimar, fique atenta. Fique atentos, né? Porque pode ser ou você abaixou a guarda, ou você não tem noção de que você está sendo amparado o tempo todo, né? A Cíntia falou importantíssimo, ele falou da invigilância. Praticamente ele resumiu aí, tudo isso daí, ele falou assim, a invigilância. Vacilou, deixou a portinha aberta, a janelinha aberta, que é o pensamento, os caras entram, porque assim, pensa uma coisa, nós somos em 7 bilhões de encarnados. 35 desencarnados. 35 bilhões de desencarnados. Daí você multiplica, né? Você multiplica 7 bilhões. Agora, a minha conta é assim, a dela, eu vou chegar na conta dela. Para cada um encarnado, você tem um anjo da guarda. É fato, isso é lei. Não tem ninguém aqui nesse planeta que está encarnado que não tem um anjo da guarda. Quando não, né, que aí a espiritualidade nos ensina que pelo menos mais 4 ou 5 nos acompanham basicamente para poder estagiar o trabalho de ser anjo guardião, né? Ou porque é algum familiar também que nos acompanha. E detalhe, hein? A identidade do anjo da guarda, quem assiste Miraculous Ladybug aqui, quem trabalha com evangelização, tem que conhecer Cat Noir, tem que conhecer Ladybug. Eles têm a identidade secreta deles lá, que não é revelada igual o Batman. O Batman é mais cara de pau, tem gente que conhece, mas eles não é. Nem o Cat Noir e a Ladybug sabe quem é quem, pra você ter uma ideia de tanto segredo que é. Às vezes o anjo da guarda também é assim, ele é protegido desse jeito. Um espírito não vê o outro. Então vamos lá. 7 bilhões, né? Daí mais 7 bilhões para poder ser o anjo da guarda.
vezes 5, 5 vezes 7, 35, que a Cintia contou ali. Minha conta tá maior, né? 35 mais 7 dá 42, né? Aqui está falando do plano aqui da plano da Terra, né? Assim, Isso fora daí aqueles que vão e voltam, vem, é, faz um estágio, volta, vai, né? então, mas o número é aquele ali. Aí, de repente, você tem lá 40 bilhões de espíritos. Eu já vi o Marco Antônio falar em 60 bilhões, mas a minha conta é a seguinte. Para mim, estava nos 40 por essa minha continha básica, a conta do padeiro. Aí você pega agora esse livro e pensa em todas as evangelizações que tem no mundo de espírita, católica, evangélica, que tem uma estrutura dessa. Aí eu acho que chega no tal dos 60 bilhões lá que o palestrante lá, um dirigente da nossa casa, comenta. É muito, você não consegue se mexer, você andar para o lado, você esbarra aqui, só aqui, deve estar cheio aqui em volta de mim, aqui, de espírito. Não é muito louco a gente pensar isso? Eu não tenho Isso capacidade mental para isso, por isso que a gente entra, por isso isso que dá Jesus ansiedade. fala entrar, dá ansiedade. E Jesus fala, né? Confia, confia, né? É a criança que acabou de nascer, ela entende que a mãe pega, troca a fralda da mamãe, não, ela não sabe essa lógica, ela só confia, né? Então, e essa confiança é a única certeza que a gente tem, porque um ser humano do nosso lado, encarnado ou desencarnado, não faz nada sem autorização de Deus. Né? Cíntia, você me fez lembrar uma coisa. Mas aí você falou de criança, a gente está falando assim da ansiedade. Eu estava pensando nesse mundo enorme aí que a gente estava contando com 60 bilhões, várias camadas de crosta, né? No mundo. Você lembra, Cíntia, um vídeo que eu passei na aula sobre pluralidade das existências e pluralidade dos mundos? Sim. Que a câmera tem um vídeo. Eu estou Tem, abrindo a aqui Sônia já. passa ele A Sônia passa? no principiante, passa, que vai Olha. puxando. Isso, é Né? uma câmera que ela começa com o rosto. Deixa eu ver aqui, 2020 lives. Ela começa com o rosto de uma moça, tá aqui, ó, achei. E ela vai se afastando, vai até o universo e depois ela volta. Aí eu quero mostrar para vocês. Dá para passar aí, pessoal? Cíntia, tudo bem? Uhum. Para Já vocês tá tudo abrindo. bem? A gente já está encerrando também, só para a gente... Eu não sei, peraí, deixa eu dar um pause. Ai, meu Deus do céu, como é que pausa esse negócio aqui? Aí. Share. Vai aparecer este, mas eu quero que veja este. Peraí, vocês não estão vendo ainda, se eu vou voltar, Já tá? estamos. Peraí. Oi? Não, mas está aparecendo só um pedaço. Peraí, agora eu consegui me organizar. Aí. Eu consigo compartilhar só uma tela específica, Cintia? Eu não lembro. Consegue. Ó. Alguém já viu esse vídeo? Vocês já viram, não? Ó lá. Aí. Tá compartilhando o áudio, não? Dá play. Peraí, não. Eu já sei, já vi lá que... Aquele, ó. Share Computer Sound. Agora tá... Agora, filho, ninguém segura nós. Ó. Tá alto, tá baixo? Tá bom, tá bom. Na parte de cima vai aparecendo a localização, ó. Só que tá em inglês. Embaixo, a distância. Conforme vai se afastando. Ó lá, Baía de São Francisco. Norte, sul, leste, oeste dos Estados Unidos. Planeta Terra. Agora começa a viagem. Terra e Lua. Colocam Other Planets. Nem sabe o que é. 10
Dwarf planets. Olha o Sol. Ó. Estrelas vizinhas. A Sirius, né? Apareceu Sirius. Olha lá, A Capela. Nossa, gente, nebulosa. assustador. Olha lá. Spiral Arms, minhocas de espiral, né? Galáxia. Melhor são os nomes. 10 milhões de anos-luz, 100 milhões de anos-luz. Isso é o que o homem imagina. Olha que legal. Aí teia cósmica. Parou. O homem não consegue imaginar além disso. E é uma imaginação muito Tá voltando. E assistir o Homem-Formiga. Vale a pena, hein? Abre a mente da gente para essas coisas. Olha lá, tá voltando, hein? Ó, cuidado que vai chegar. Segurem nas cadeiras aí. Podia ser, né? Nossa, fazer esse 5D é muito legal. O Goldplex, restaurante, a Luísa, nossa modelo. Todos sorrindo. Vamos fazer a viagem inversa? As medidas eu testei todas elas, tá? Aparece embaixo lá um micrômetro para ver qual que era a grandeza. Exatamente a grandeza inversa uma da outra. Cadê o fluido cósmico universal? Já passou, já. Você não viu ali do lado? Não vi. Passou no meio. Brincadeira. Quem estava inscrito mesmo. Aí eu falei, não perdi o fluido cósmico universal. Já pensou? Isso daí até hoje eu estou procurando. Oi? O que é? É um vídeo que faz essa... É legal pra passar para as crianças, viu, gente? Principalmente para as maiorzinhas. Vale a pena. Vale a pena. Elas estão tendo aula de ciência já. Guarda aí na manga. Isso é uma curiosidade, passa o né? link, joga lá no Telegram. Já estou pondo o vídeo já aqui, ó, já para vocês. Já tá lá. Pelo menos acho que ele me falou aqui que já tá, já. Já tá no Telegram. No e-mail, pode ser? No e-mail? Consegue mandar no e-mail? É que é muito grande, Kátia. Ele entrou bem aqui no Telegram. Para você ter uma ideia, eu tentei mandar isso aí pelo WhatsApp não foi viável. Eu tive o Telegram é mais alto. Não, o Telegram já foi, né, Cintia? Você conseguiu abrir aí? Ah, não, ele tá mandando. Ele tá mandando. Vou ver aqui. Mas eu já tô vendo ele passar aqui já. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente encerrar com a prece final? Tudo bem? Gostaram do vídeo? É legal? Esse vídeo aí, ó, vocês podem trabalhar várias coisas, né? Corpo humano, ciências. Eu gosto de usar ele, tá na minha aula de pluralidade dos mundos e das existências, porque até a minha apresentação tem os planetas, eu mostro o tamanho, né? A relação de tamanho. Eu vou disponibilizar o PowerPoint para vocês também lá no... Eu acho que dá, né? No Telegram. E, de repente, vocês podem... Tem grandezas, tem a distância dos planetas. Tem uma imagem que eu peguei na internet que tem os planetas e as proporções. Então, o planeta Terra, quando vocês verem, vocês até assustam. Você fala, que é isso? A gente é uma poeira cósmica, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que vale a pena. Vamos fazer a nossa oração. Então, deixa eu sem slide, Herbert, para a gente ver a carinha das pessoas. Então, beleza. Tá gostoso ver todo mundo. Já que não vemos pessoalmente, né? Eu posso fazer uma coisa? A Kátia que me inspirou isso daí.
Ela falou alguma coisa lá que me fez lembrar, e você também, Cíntia. Posso ler uma mensagem antes da prece? Vamos lá. É uma mensagem das que eu mais tenho paixão. Uma noite, eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Uma era meu e outra do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da minha vida apenas um par de pegadas. Não compreendo por que nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas de tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Depois dessa mensagem belíssima, em que nos remete que em nenhum momento somos desamparados pela espiritualidade, principalmente nos momentos mais difíceis, somos amparados de forma especial e com muito mais obreiros de Deus trabalhando por nós. E o principal, Jesus, que é o governador do orbe, com muito carinho, sem forçar nada, apenas nos intuindo no bem, no correto, no amor ao próximo, nos pede encarecidamente para que participemos do seu trabalho de amparo a esses espíritos reencarnantes que por muitos milênios não tiveram acesso ao toque de Jesus no seu coração. Porque mais que palavras, Jesus nos toca pelo seu andar, pelo seu falar e pelo seu agir com o próximo. Então, que essa reunião de hoje seja encerrada por esses espíritos que trabalham por nós, para que nós não desistamos desse trabalho, que possamos multiplicá-lo, para que em breve esse planeta seja rodeado de Jesus, não em seu nome. Ele não quer o marketing do seu nome. Ele quer o marketing do seu trabalho no bem. Que todas as religiões, todos os credos, possam carregar em seu coração a frase que ele deixou, para que nós amamos Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É só isso que ele quer de nós, e que assim será, porque ele é e sempre será. E nós estamos à sua busca e ele nos procura também o tempo todo. Que a nossa sintonia esteja preparada para esse encontro a cada segundo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Obrigado, Cíntia. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Que noite. maravilha. Vocês. Boa noite. A próxima Velhinha.